Clarice e hoje eu vou dar uma dica de livro pra vocês. O livro que eu vou falar hoje é Kindred, da Octavia Butler. Ele demorou bastante pra chegar no Brasil, ele é bem recente, da Morro Branco. Eu comprei o meu na Bienal desse ano. Pra quem não conhece, o Kindred conta a história da Dana. Ela acabou de fazer aniversário e ela tá se mudando com o marido, Kevin, pra um apartamento novo. E aí ela tá lá mexendo nas coisas bem de boa. E isso em 1976, tá? Daqui a pouco ela começa a se sentir enjoada, sentir uma tonteira, e aí ela vai parar em outro lugar. Nesse outro lugar tem esse moleque que tá se afogando, aí ela vai, tenta salvar ele, mesmo a mãe e o pai não querendo, fazendo com que ela saísse de perto. O pai até chega a apontar uma espingarda pra ela, e depois que isso acontece, ela é mandada de volta pra casa dela, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e sei lá. À medida que isso acontece mais, a Dana descobre que, na verdade, esse moleque que ela sempre volta pra salvar, sempre que esse moleque tá em perigo, eventualmente ele deixa de ser um moleque, mas enfim, ela volta no tempo pra 1819. É 1819? Não é 1819, a primeira vez que ela volta é 1815, aí depois, tipo, vai, né, passando os anos. É tipo o século XIX, né? E ela volta porque esse menino, o Rufus, ele é o enfim, avô dela. Ele é um antepassado e ela tem que salvar ele antes que, sei lá, ele morra, antes da família continuar. É que a Dana é uma mulher negra e ela volta pra 1815, enfim, e alguns anos seguintes, no século XIX, nos Estados Unidos, em Maryland, se não me engano. Só que, né, época da escravidão. E o Rufus é um menino branco, filho de um senhor de escravos. Só que, né, por mais que ela esteja voltando no tempo pra salvar a própria linhagem, ela tá voltando pra uma época em que ser uma mulher negra é um risco gigante, né? Porque tem além do machismo, tem a questão da escravidão e tem inúmeras coisas que podem e vão acontecer com a Dana por causa dessa viagem no tempo que ela tá fazendo pra salvar o Rufus. Eu gosto que ele começa com uma premissa bacana, porque no meio nerd muita gente fala: ah, se eu pudesse voltar no tempo, ah, essa é tão legal porque vive em outra época, não sei o que. Só que pra quem é minoria, talvez não fosse tão legal. Eu, que sou uma mulher branca, voltar no tempo pra mim já seria um grande risco, né? Se a gente já passa por preconceito agora, imagina no século XIX. Mas pra Dana é muito pior, porque além de enfrentar machismo, ela tem que enfrentar o racismo. É muito louco, porque tipo, ao mesmo tempo que tá muito difícil de ler, tem um certo momento que você simplesmente não consegue parar de ler. Eu passei, sei lá, o primeiro quarto do Kindred lendo normal e depois que eu fiquei, tipo, devorando o livro sem parar. Porque a leitura te prende, porque ela tá muito tensa e por mais difícil que seja, pelo menos eu tive a impressão de que eu queria muito saber o que ia acontecer no final. E eu queria muito um senso de justiça pra Dana de alguma forma, sabe? Tipo, saber que tudo que ela passou, porque são coisas horríveis, inclusive tem vários gatilhos no livro. Porque fala de escravidão, fala de tortura, fala de estupro, fala de violência. Eu queria muito ver como ia acontecer, eu queria que a Dana ficasse bem, ou pelo menos que ela conseguisse não ficar presa no passado, ou tipo, se recuperar, começar a se recuperar de alguma forma daquela experiência traumática. Porque é desesperador, né? Porque assim como a Dana não tem nenhum controle de nada quando ela tá no passado, ela não tem nenhum controle da época em que ela tá. Ela tem algum controle de sair do passado, né? Que ela descobre que quando ela está numa situação de perigo de vida pra ela, ela volta. De ir pra lá, ela não tem nenhum controle. Porque é sempre que o Rufus se mexe num problema que vai resultar na morte dele. Dá muita agonia e é muito difícil, porque é aquela coisa, ladeira abaixo, né? As coisas vão ficando pior. Muita gente fala de como a Octavia Butler escreve de uma maneira muito objetiva, e isso é verdade, né? Ela não floreia. Se tem que falar uma coisa muito pesada, ela vai lá e fala coisa muito pesada. Mas o que mais me chamou a atenção na escrita dela é que, tipo, quando a gente estuda narrativa, a gente aprende uma parada dos polos positivos e dos polos negativos. Então, mesmo que a sua história seja muito tragédia ou muita felicidade, você tem que colocar esses momentos, esse momento é mais triste, ou é com mais perda, e, tipo, deixa você numa nota negativa. Aí a próxima, tipo, ou duas seguintes, enfim, tem uma nota mais positiva, você tem uma esperança, alguma coisa dá certo. E é bom variar pra manter o ritmo da história, pra manter quem tá lendo, ou quem tá assistindo, ou enfim, interessado naquilo, né? Porque se é só tragédia ou só tá tudo bem, não causa tanto impacto. Tem uma situação muito escrota, assim, que tá rolando,
A Octavia Butler, ela te dá uma esperança e logo em seguida ela te tira aquilo. Esse jogo de polo positivo e polo negativo é muito bem feito em Kindred. Tipo, eu lembro que teve um momento que eu tava lendo, tipo, tava tudo ruim. Aí tem esse momento de, nossa, caraca, isso vai dar certo. Depois, nossa, vai dar muito errado. E de repente, nossa, fomos salvos. Que eu parei de ler aquela cena e falei, caraca, é muito isso, tipo, de polo negativo e positivo. Os personagens, eles são muito interessantes. O livro tá em primeira pessoa e se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu tenho um problema sério com livros em primeira pessoa. Não é o tipo de leitura que eu prefira. Nada contra, tem até amigos que são. Às vezes eu acho que pode limitar muito, dependendo de quem tá usando. Mas no caso da Octavia Butler, ele ajuda muito a entender o ponto de vista da Dana, ver a ótica dela, de alguém de 76, sobre o que estava acontecendo no século XIX. Você entende o que ela tá sentindo, porque em certos momentos a relação dela com o Rufus é esquisita, porque o Rufus, ele é um menino, né, que é filho do senhor dos escravos, ele vai crescer pra ser uma pessoa cruel. Só que a Dana, apesar de tudo, ela continua salvando, não só pela família dela e pra manter a própria existência, mas também porque algo nela perdoa o Rufus. Então é sempre essa sensação que eu acho que é muito uma parada às vezes que a gente tem com a nossa própria família. Eu também gosto muito de uma passagem que a Dana fala pro Kevin, que você ser violento com uma pessoa, eu não sei se é exatamente essa frase, mas é sobre ser violento com uma pessoa, agredir uma pessoa é muito mais do que físico. Por mais que a Dana passe por sofrimento físico, todo o resto que não é físico também é muito pesado pra ela. A sensação de estar presa, de não ter controle, de estar sendo explorada e tudo, é muito pesado também. Tem essa discussão sobre como o Rufus entende o que é amar uma pessoa. Tipo, a Dana faz essa reflexão. O Rufus acha que amar é ter posse da pessoa, sabe? Tipo, ele foi ensinado de que a vontade dele e o que ele quer tá sempre acima, porque ele é um cara privilegiado. E, portanto, como assim ele não consegue as coisas que ele quer, ele não consegue as coisas que ele ama? Tipo, é um absurdo. Então, eu até acho que tem uma passagem que a Dana fala que chama esse negócio do Rufus, esse amor destrutivo dele. Um homem branco, ele é criado, assim, obviamente há diferenças entre o século XIX e o século XXI, mas os homens brancos são criados para entender que o mundo é deles e que a vontade deles tem que ser feita independente dos outros que estão ao redor. E que isso pode sim ferir, agredir, machucar as outras pessoas. E não é porque você não tinha intenção que o que isso causou na pessoa é menos ruim. E essa relação do Rufus com a Dana é um dos pontos alvos do livro, apesar de ser uma das partes mais agoniantes, mais detestáveis. E nossa, eu fiquei o livro inteiro querendo muito que o Rufus se ferrasse assim, terrivelmente. A relação construída é muito bem feita e te faz entender muita coisa. Então, Kindred é um livro que ele discute muitos assuntos importantes. Ele fala sobre racismo, ele fala sobre a questão da escravidão, ele fala sobre essas relações pessoais destrutivas e tóxicas, em como a gente ensina certas pessoas que elas têm mais direitos e mais poder do que outras. E além de falar de muitos assuntos importantes, é um livro muito bom, ele é muito bem escrito. Ele tem 426 páginas, se não me engano, por aí, mais de 400. Mas assim, uma vez que a história me pegou de vez, eu fui embora, eu não consegui largar. Eu não senti nada falta de um outro ponto de vista, porque ele é tão bem feito no universo da cabeça da Dana que o que me incomoda na primeira pessoa nem passou perto daqui. Então isso é muito legal, porque às vezes o livro é até bom em primeira pessoa, mas eu sinto falta. E esse eu não senti, eu só fui embora. Eu recomendo muito, muito mesmo. Eu devia ter lido esse livro antes. Eu quero muito ler A Parábola do Semeador, que é o novo livro da Octavia Butler que saiu em julho desse ano, se não me engano, junho, enfim. Eu fiquei um pouco curiosa só de saber por que a viagem do tempo estava acontecendo. Tipo, eu entendi que, né, por que a Dana ia, por que a Dana voltava. Tipo, isso fica bem explicado no livro. E que o tempo passa de maneira diferente, tudo bem. Mas eu queria muito entender por quê? Por que com a Dana? Por que agora? Por que isso, sabe? Por que o Rufus? Por que não outro parente? Eu queria ter entendido isso, o livro não dá a resposta para essas perguntas, mas assim, eu só tava curiosa com isso mesmo, porque eu fico curiosa com essas coisas e viagem no tempo é um assunto que me interessa muito, então tipo, eu geralmente quero saber todos os detalhes, mas assim, para a história em si, você não sente falta, não precisa ser dito isso, a história está lá, toda lá, tudo que você precisa saber vai estar aqui. O final é muito bom, eu acho que o final é muito condizente com tudo, ele consegue te dar o peso de tudo que aconteceu, sem tirar todas as esperanças, digamos assim. Eu não quero falar e dar spoiler do final, mas eu acho que foi um final
muito bem pontuado e muito bem escolhido e que combina muito bem com essa história. Mas eu ainda queria falar algumas coisas que envolvem spoilers. Se você quer saber mais o que eu achei de Kindred, escreve aí nos comentários. Se você quiser mais dicas de livro, como vocês podem ver, eu tenho vários. Além desses que vocês estão vendo aqui, eu tenho outros. Então, se vocês quiserem que eu fale de algum outro livro ou de algum gênero específico, qualquer coisa do tipo, também pode escrever aí nos comentários. Se você já não se inscreveu, você já devia ter se inscrito. Então, por favor, aperta o botão de se inscrever no canal. Ativa o sininho também, pra você receber as notificações. Curte todas as páginas do Nebula, com 2 L's, underline co. Facebook, Instagram, Twitter. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!